Olá, crianças, como é que vocês estão? Estou com saudades de vocês, mas esse domingo agora já pude matar um pouquinho das saudades, como eu fiquei com alguns de vocês aqui na salinha na nossa igreja. Então é muito bom podermos retornar aos nossos cursos infantis e continuar aqui com esse canal de comunicação com vocês, né? Então estou feliz por podermos mais uma vez aprendermos da palavra e cantarmos também ao Senhor. Vamos cantar e louvar ao nosso Deus juntos através da música que vai ser exibida para vocês agora. Jesus, por meio do sangue vertido na cruz, sendo eu tão vil e tão pecador, Ele me deu seu amor. Posso adorar para sempre a Jesus, por meio do sangue vertido na cruz, sendo eu tão vil e tão pecador. Ele me deu seu amor. Não posso contar as estrelas dos céus, nem mesmo os grãos de areia do mar. Os rumos dos ventos não posso saber, mas posso, Senhor, te adorar. Posso adorar para sempre a Jesus, por meio do sangue vertido na cruz, sendo eu tão vil e tão pecador. Ele me deu seu amor. Ele me deu seu amor. Ele me deu seu amor. Como é bom, crianças, podermos louvar ao nosso Deus por causa do que Jesus fez na cruz em nosso lugar. Como é precioso saber essa verdade e saber que Ele nos dá essa oportunidade de adorarmos ao crermos no Senhor Jesus. Então eu queria orar para que a gente possa aprender um pouco mais da palavra de Deus através de nossa história hoje, tá bom? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de juntos, mais uma vez, aprendermos o que a Tua Palavra diz sobre o Senhor, sobre nós mesmos e sobre o que o Senhor espera de nós. E eu te peço que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir neste momento para que a gente possa aprender as Tuas verdades e sermos transformados por elas, ó Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, então a gente vai continuar na nossa série de histórias sobre pessoas que se encontraram com Jesus, tá? Hoje a gente vai conhecer a história de um jovem, certo? Esse jovem, ele possuía muito dinheiro e possuía muita influência também em seu tempo. Esse jovem, ele certa vez se encontrou com Jesus. E o nosso texto de hoje, ele se encontra no livro de Marcos, capítulo 10. Nós vamos falar sobre os versos 17 até o 27, tá bom? Marcos 10, do 17 até o 27. Nessa passagem, a gente vai poder aprender e ler juntos de que certa vez Jesus ele estava numa estrada, no meio do caminho. E aí, de repente, surgiu um homem. Esse homem correu para perto de Jesus, ajoelhou-se aos pés dele e disse: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Foi essa a pergunta que esse jovem rico fez para Jesus enquanto ele estava no caminho. Jesus olhou para ele e disse: "Por que você me chama bom? Bom somente um. Há somente um que é bom, que é Deus." Jesus então ele responde a esse jovem rico, perguntando a ele por que ele estava chamando ele de bom, e diz que somente Deus é bom. Com isso, Jesus ele não estava dizendo que ele não era Deus, que ele não era o Filho de Deus, mas ele estava questionando aquele jovem se ele entendia aquilo que ele estava falando para ele. E ele muda o foco da pergunta do jovem sobre o que ele precisava fazer para a própria bondade de Deus.
E aí, depois de Jesus responder isso, ele diz: sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então, Jesus ele fala vários dos mandamentos que estão lá no livro de Êxodo. Não sei se vocês já leram, mas Êxodo capítulo 20 fala sobre os 10 mandamentos. E Jesus ele cita esses 10 mandamentos para esse jovem. E ele diz: olha, vocês sabem quais são os mandamentos. E aí começa a listar eles. E aí sabe o que é que o jovem disse para Jesus? Ele disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Olha só, crianças, aquele jovem, ele disse para Jesus que todos aqueles mandamentos que ele havia falado para ele já observava desde a sua juventude, desde a sua infância, já que ele era jovem. Então, provavelmente, ele era alguém que já havia sido criado pelos pais dele na lei do Senhor. Então, ele já conhecia a palavra do Senhor. E aí ele diz: tudo isso já tinha observado. Aí sabe o que Jesus responde para ele? Jesus olha bem no olho dele. O texto diz lá que Jesus amou ele e disse: uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Você sabe o que é que faltava para aquele jovem? Jesus disse para ele: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha só o que Jesus falou para aquele jovem. E sabe qual foi o resultado, crianças, desse encontro? O jovem, ele vendeu tudo que tinha, deu aos pobres, seguiu a Jesus? Não. Ele se retirou triste. Por quê? Porque ele era dono de muitas propriedades, ele era uma pessoa muito rica e ele não estava disposto a abrir mão das suas riquezas. Depois disso, Jesus, já com os seus discípulos, disse para eles: quão difícil será entrar o rico no reino dos céus? Quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus? E aí os discípulos eles ficaram estranhar essas palavras. E aí Jesus repetiu de novo, dizendo: quão difícil é para um que confia nas riquezas entrar no reino dos céus. É mais fácil passar, olha só, um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aí os discípulos eles ficaram abismados com aquelas palavras e perguntaram para Jesus: Senhor, se é assim, quem pode ser salvo? Jesus disse: para os homens isso é impossível, porém para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então essa é a nossa história de hoje, crianças. A gente percebe que ela não teve um final muito feliz do que muitas histórias que a gente já havia lido. Por quê? Porque aquele jovem se encontrou com Jesus e ele retirou-se triste porque ele não estava disposto a abrir mão de algo que ele amava muito, que eram as suas riquezas. Então, duas verdades a gente pode aprender com essa história de hoje. A primeira delas é que somente Deus pode nos salvar. Somente Deus pode nos dar a vida eterna. Lembra qual foi a primeira pergunta do jovem rico? Ele disse: que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse a ele que ele precisava guardar os mandamentos e disse que ele precisava deixar tudo que ele tinha. E o jovem ele retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. E lá na frente, como eu falei, os discípulos eles ficaram abismados, admirados, porque Jesus disse que era muito difícil para alguém que possuía riquezas entrar no reino dos céus. Porque naquele tempo, riquezas eram um sinal da bênção de Deus sobre as pessoas. Então, para os discípulos, uma pessoa que fosse rica, ela tinha mais chances de ser salva do que uma pessoa que fosse pobre que nem eles. E aí Jesus diz o quê? Para os homens isso é impossível, mas para Deus não há impossíveis. Então, Jesus ele diz que Deus ele pode salvar. Somente o Senhor pode nos salvar, como a música falou, por meio do sangue que Jesus derramou na cruz, nós podemos ser salvos. Então, essa é a primeira verdade muito preciosa. Somente Deus pode nos salvar. A gente não tem como, por meio das nossas obras ou por meio da nossa obediência, herdar a vida eterna. É o próprio Deus, por causa do que Jesus fez na cruz, que pode nos dar a vida eterna. E a segunda verdade também, crianças, muito importante, é que Jesus ele quer o nosso coração por completo. Ele não quer um pedacinho do nosso coração. Ele quer o nosso coração, a nossa atenção, a nossa vida por completo. Ele não quer que nada tome lugar dele nos nossos corações.
Por quê? Porque aquele jovem, como vocês perceberam, ele amou mais as riquezas dele do que o próprio Jesus. Ele não estava disposto a abrir mão das riquezas por causa de Jesus. As riquezas eram mais importantes para ele do que Jesus. Então Jesus, ele quer o nosso coração por completo. Alguns exemplos. Será que você também não tem algo que é mais importante do que o próprio Jesus? Como é que você se relaciona? Como é que você vê os seus videogames, os seus brinquedos? Quanto tempo você usa na internet? Será que essas coisas, elas são mais importantes do que Jesus para você? E uma pergunta é, quanto tempo você gasta com essas coisas? E quanto tempo você gasta orando a Deus? Ou até mesmo junto com seus pais, lendo a Bíblia, ou com algum parente, ou na própria igreja? Então são coisas que devem fazer a gente pensar. Nada pode tomar o lugar de Jesus nos nossos corações. Então a primeira verdade, somente Deus pode salvar. E a segunda verdade, Jesus, ele quer o nosso coração por completo, tá bom? O nosso versículo que a gente tem para memorizar hoje vai ser lá em Êxodo 20, versículo 3. O que é que diz lá? Não terás outros deuses diante de mim. Então esse versículo, crianças, é muito importante para vocês memorizarem, tá bom? Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. E o desafio vai ser o seguinte: você vai falar com seu pai, ou com sua mãe, ou com a sua tia, com seu tio, com alguém que possa lhe ajudar na leitura da Bíblia, no momento de explicar para você também. Por quê? Porque vocês vão falar com esses responsáveis por vocês para poder ter um momento de leitura bíblica, meditar naquilo que está sendo falado e orar juntos. E aí vocês vão gravar um vídeo dizendo o que vocês aprenderam de Deus nesse momento que vocês tiveram, tá bom? Então, o desafio dessa semana é vocês terem esse tempo a sós com Deus, tá bom? Na leitura da Bíblia, né? Com algum seu pai ou com sua mãe, e gravar um vídeo pra gente dizendo o que você aprendeu, tá bom, crianças? E agora a gente finalmente vai saber quem foi que fez os desafios que foram propostos na semana passada. Vamos lá conferir? Beijo, Deus abençoe vocês. Papai do céu, eu te agradeço por mais um dia que você me deu. E o meu desejo é que papai vá para a igreja e conheça você. Em nome de Jesus, amém. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar pelo meu vovô. Eu vou orar assim. Papai do céu, obrigado, pode proteger meu vovô. Pode botar pro meu vovô conhecer Jesus. E amém. Amém. Oi, gente. Hoje eu vim orar por duas pessoas que não são tão achegadas a Jesus, que é o meu pai e o meu irmão. Vamos orar. Papai do céu, por favor, abençoa a vida do meu pai e do meu irmão. Faça com que eles voltem mais ao seu caminho. Transforma a vida deles, Senhor, por favor. E faça com que eles voltem a ir à igreja ainda mais. Em nome de Jesus, amém. Tchau, gente. Beijo. No céu, vamos orar por mais um dia. Te peço que minha avó Rita conheça Jesus. Em nome de Jesus, amém. Por mais um dia. Muito obrigado por tudo. Quero que abençoe a nossa casa. Quero que ajude meus avós e também meus outras pessoas da família a saber que vocês é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Papai do céu, as pessoas que não te conhecem, que é Eliseu, as pessoas que não te conhecem, que moram do mundo, mas não te conhecem. Então, estou aqui para orar. Lá, 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 lá,
sorrindo.